Olá, eu sou o pastor Valmir Pereira e esse é o nosso Living Hope, Estudos Teológicos. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre a origem dos batistas. E nós vamos aprender isso dentro de duas ramificações, os batistas gerais e os batistas particulares. Em nosso estudo bíblico sobre a origem dos batistas, nós já aprendemos sobre as três teorias existentes sobre essa existência. A primeira dela é a teoria da sucessão orgânica, que acredita que os batistas eles vêm desde o tempo de Jesus, que ensinou a sua doutrina, os seus ensinos bíblicos aos apóstolos e os apóstolos então aos primeiros discípulos e desde então a doutrina batista ela tem chegado até os dias de hoje. A segunda teoria que nós aprendemos foi sobre a teoria dos anabatistas, um grupo de rebatizadores que chamaram assim do século XVI, XVII, de irmãos que nasceram dentro do protestantismo e se entenderam a necessidade de batizar-se novamente, uma vez que o batismo deveria ser feito sob confissão de fé e não o batismo infantil. Também aprendemos a terceira teoria que fala sobre os separatistas ingleses, um grupo de irmãos também que saíram aí dos puritanos, um outro grupo de irmãos dentro do movimento protestante, digamos assim, apesar dos puritanos, quem defende os puritanos dizem que eles não vieram do protestantismo, mas que é aquele grupo de crentes que sempre existiram e que estavam agora trabalhando para purificar a igreja anglicana das suas falsas doutrinas. Enfim, dentro desse grupo de puritanos também surgiram aí os separatistas. Eles entendiam que não havia como purificar a igreja, mas a saída era então se separar daquele modelo de religião que existia na época e então criar um modelo totalmente bíblico, fundamentado nas escrituras, principalmente um modelo onde o batismo infantil ele não era aceito, mas apenas o batismo pela profissão de fé, onde a ceia ela não era transubstancial, nem mesmo consubstancial, ou seja, o pão e o vinho não se transformam no corpo e no sangue de Cristo e nem mesmo passam a conter o sangue e o corpo de Cristo, mas é apenas um memorial. E também eles entendiam que a igreja ela deveria eleger os seus próprios líderes e não estar debaixo da autoridade do rei ou de qualquer autoridade governamental que seja. Entendiam que a igreja e o Estado elas deveriam ser separadas. Entre esses separatistas, nós vamos então encontrar o que acredito ser a origem, sim, dos batistas. E essa origem, ela se deu em duas ramificações, como nós falamos. Vai haver um grupo de irmãos chamados os batistas gerais e um segundo grupo de irmãos chamado de batistas particulares. Para que a gente aprenda um pouco sobre essa história, nós então vamos falar, dividi-la nas duas partes. Nós vamos primeiro falar um pouco sobre os batistas gerais e depois nós vamos falar sobre os particulares. Por que esses irmãos ou esse grupo de irmãos eram chamados dessa forma? Enfim, a origem dos batistas gerais, ela se dá com um homem chamado João Smith. Nós já falamos sobre ele na aula passada, um puritano que se tornou um separatista. Alguém que cresceu entre o puritanismo, mas entendeu num determinado momento que não havia como purificar a igreja anglicana das suas heresias. O melhor, então, seria se separar da igreja e criar, então, uma nova igreja, uma nova religião, se separar daquele modelo existente e criar, então, um modelo bíblico.
E assim, esse irmão começou esse trabalho, esse movimento, e começou a agregar um número de pessoas que acreditavam na sua doutrina, acreditavam na sua linha doutrinária como sendo aquela que mais se aproximava com as escrituras. Entre 1607 e 1608, porém, a igreja de John Smith, ou João Smith, como você preferir, ela começa a ser perseguida pelo rei James I, porque o rei James queria que todas as religiões ou todas as igrejas estivessem debaixo de uma única igreja, ou seja, a igreja anglicana. Como John Smith e os seus seguidores não queriam estar debaixo da liderança do Estado, então eles se separam e o rei começa uma grande perseguição contra John Smith, sua igreja e todos aqueles que de uma certa forma não estavam de acordo com os princípios da igreja anglicana. Durante essa perseguição, então, John Smith e o seu grupo, eles decidem se mudar para a Holanda, onde havia uma liberdade religiosa maior. Chegando na Holanda, John Smith ele vai se unir à igreja de um homem chamado Francis Johnson. Ele é um outro separatista que está também agora morando na Holanda pela liberdade religiosa e ensinando as escrituras dentro daquilo que ele entendia ser a maneira correta. Então, John Smith muda para a Holanda e ele e esse grupo de irmãos, eles passam a congregar juntos, eles passam a servir juntos na mesma igreja, no mesmo local de adoração. Porém, não demora muito e John Smith e Francis Johnson, eles se separam, porque eles têm uma divergência no que diz respeito à liderança da igreja. Francis Johnson, ele acredita que o pastor, ele era a autoridade última e final na igreja. Não que ele substituísse as escrituras, mas no sentido de liderança, ou seja, o pastor era aquele responsável para ministrar nos cultos, ele era o responsável para ensinar na escola bíblica dominical, ele era o responsável para treinar líderes, enfim, o pastor, tudo era centralizado no pastor, e tudo que dizia respeito ao ensino das escrituras, ninguém mais tinha autoridade, mas apenas o pastor. E John Smith, ele discorda disso, porque ele entende que na igreja deveria haver os pastores, deveriam haver os anciãos, os presbíteros, deveriam ter os mestres, como Efésios capítulo 4, versículo 11 fala, que na igreja haviam os profetas, haviam os pastores, os evangelistas, os mestres, que o Senhor tinha dado todos para o aperfeiçoamento do corpo. Então, quando surge esse desentendimento entre John Smith e Francis Johnson, eles decidem se separar e aí vão cada um para um lado. Nessa separação, acontece que alguns irmãos da igreja de John Smith, ele não fica contente com aquela separação. E também aí acontece uma separação dentro da própria igreja do John Smith. E essa separação ela acaba acontecendo sobre a liderança de um homem chamado João Robinson, ou John Robinson, como vocês preferirem. E aí, junto nessa separação, nessa divisão da igreja, tanto o John Robinson ele sai e ele leva aí aproximadamente mais umas 100 pessoas junto com ele, para essa nova igreja que está se estabelecendo. Em 1620, os membros da igreja do Robinson, do John Robinson, eles decidem embarcar para os Estados Unidos. Por quê? Porque na Inglaterra ainda havia muita perseguição a todos aqueles que não se submetiam à autoridade do rei na questão religiosa. Mesmo sendo religioso, a religião estava debaixo da autoridade do rei. Então, como eles não
não se submetiam a essa autoridade, a perseguição era grande contra eles. Eles decidiram então que eles viriam para os Estados Unidos, para a América, a fim de construir um novo mundo, a fim de buscar um lugar onde eles pudessem ter uma liberdade religiosa, onde eles pudessem estabelecer uma igreja que estaria completamente separada do Estado. E assim eles embarcam numa embarcação chamada Mayflower, que vocês vão conhecer pelos livros de história ou nas suas pesquisas aí, e eles vêm então para os Estados Unidos, mas nós vamos falar disso na próxima aula, quando nós falarmos um pouco sobre os batistas na América, porque depois disso nós vamos falar sobre os batistas no Brasil. É uma linha, nós estamos seguindo uma sequência, mas enfim, nós vamos falar um pouco mais sobre a vinda dos batistas para os Estados Unidos na próxima aula. Mas em 1620, esse grupo de irmãos, eles decidem vir para a América. Enquanto isso, John Smith, ele chega a essa conclusão de que o batismo ele era apenas para o crente, apenas por confissão de fé. Ele já tinha chegado a essa conclusão, mas até então era apenas uma conclusão e nada tinha acontecido de maneira prática. Entretanto, John Smith, numa noite onde ele está se reunido com o seu grupo de irmãos, ele entende que se eles acreditam que o batismo é mediante profissão de fé, e eles haviam sido batizados quando criança, então o batismo de criança não era válido, eles deveriam se batizar. E John Smith, num ato não sei se dizer de corajoso ou impensado, ele decide, não impensado, bem pensado, mas o fato é que ele decide batizar-se a si mesmo. Nós não temos nenhuma referência nas escrituras sobre alguém batizando-se a si mesmo. Claro que, dependendo das circunstâncias, se isso vier a acontecer, o batismo é uma confissão pública. Se isso vier a acontecer, é algo de se estudar e de se pensar. Mas o fato é que John Smith ele chegou a esse entendimento e ele decidiu batizar-se a si mesmo, e a congregação dele que estava reunida concordou com isso, e após ser batizado, então ele era o primeiro a ter autoridade para batizar todos os demais membros de sua congregação, o que assim ele o fez. Batizou então todas as pessoas da sua congregação. John Smith, então, vai novamente na Holanda, ele se une a um grupo de menonitas, a um grupo de irmãos, lembra, ele saiu do John Robinson, e agora ele se une a esse grupo de irmãos menonitas, e com os irmãos menonitas ele começa a aprender sobre o batismo de uma forma mais, digamos assim, mais profunda. Nessa época, John Smith ele adota a teologia arminiana. O que é a teologia arminiana? A teologia de Jacob Arminius, ou Jacob Arminius, como nós podemos falar. O que essa teologia dizia que causava e que causa ainda hoje algumas controvérsias. Esse homem, Jacó Armínio, ele acreditava na salvação pela graça, mas ele acreditava no sacrifício de Jesus, como biblicamente eu também acredito, no sacrifício de Jesus feito para toda a humanidade. Não é? Jesus morreu por todos, por todos. Jacó Armínio, ele acreditava nisso, o que diferia de um outro teólogo, né, João Calvino, que acreditava que Jesus morreu por aqueles que são eleitos, por aqueles que vão aceitar a graça de Jesus. E a graça de Jesus só pode ser aceita por alguém que foi eleito, que foi predestinado. Enfim, John Smith, ele adota a teologia de Jacob Armínio e ele acredita então que o sacrifício de Jesus foi feito por todos. Como eu acredito e como eu entendo que isso é bíblico, Jesus morreu por todos. João 3,16, Deus amou o mundo, todo aquele que vem a ele não lança fora. Então o sacrifício ele foi completo, ele foi único. O único problema nessa teologia arminiana,
que nós não podemos nem dizer que, de fato, esse era o pensamento de Jacó Armínio, algumas pessoas então passam a acreditar que todos vão ser salvos, que no final de tudo, crentes, não crentes, aqueles que serviram, que não serviram, todo mundo vai ser salvo, porque Jesus já pagou o preço por todo mundo, então cada um pode viver do jeito que quiser, e no final das contas, todos serão salvos. Não é isso que diz as Escrituras. As Escrituras vai dizer que o Senhor, ele morreu por todos. Agora, nem todos vão ser salvos, porque há uma rejeição dessa graça. A salvação é pela graça, a graça está oferecida. Agora, nem todos vão aceitar essa graça. Por quê? Porque vão pecar contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo não é o pecado de, como algumas pessoas às vezes carregam culpa, ficam com medo porque tem um pensamento ruim acerca das Escrituras ou acerca do Espírito Santo, e aí acha que está condenado, né, para o inferno, para a condenação eterna. Não. O pecado contra o Espírito Santo é você não aceitar o convencimento, aquilo que Jesus diz em João capítulo 16, né? João 16, se não me falha a memória, o 14, que quando o Espírito vier, João 16, quando o Senhor enviar o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o trabalho do Espírito Santo é convencer, e ele convence. Convence os eleitos. Se os eleitos estão eleitos, não tem necessidade de convencimento algum. Eles estão eleitos, eles vão chegar ao pleno conhecimento. Então, para convencer, é realmente para aqueles que estão perdidos. Então, esse é o propósito do Espírito Santo. E Jacó Armínio entendia disso, mas há aqueles que dizem que a sua teologia, na verdade, dizia que tanto faz, você pode viver o tipo de vida que você quiser, o sacrifício de Jesus, a morte expiatória, resolveu todo o problema e vai salvar todo mundo de uma forma ou de outra. Então, o fato é que John Smith, ele adotou essa linha teológica, que eu não posso afirmar para você, porque dentro das minhas pesquisas também não encontrei fundamento, argumentos teológicos suficientes, históricos, para afirmar que a teologia de John Smith, ou de João Smith, era uma teologia que garantia o sacrifício geral, no sentido de que viva do jeito que você quiser, peque o quanto você quiser, que no final das contas todo mundo está salvo. Não, não é isso, ok? A salvação, a doutrina dos batistas gerais era: o sacrifício de Jesus foi feito por toda a humanidade. E é isso que diz as Escrituras. Toda a humanidade. Ele morreu por todos, mas nem todos recebem o sacrifício de Jesus. Mas vamos mais adiante. Então, nesse processo de pesquisa, de batismo, junto com os menonitas, João Smith ele entende que a maneira como ele se batizou não é bíblica, não é correta. Ele não podia batizar-se a si mesmo. Ele deveria ter sido batizado. E com esse entendimento, ele acredita que o batismo dele não era válido e ele decide, então, ser batizado por um líder menonita. Nisso que ele se batiza por um líder menonita, um grupo de irmãos, mais um grupo de irmãos, discordam do ato praticado por João Smith e discordam de que o batismo deles não havia sido válido. Então, sob a liderança de um irmão chamado Thomas Elves, um outro grupo de irmãos agora se separa de João Smith, né, de John Smith. Em 1612, esse irmão Thomas Elves, ele decide voltar para a Inglaterra junto com aquele grupo de irmãos que se separou da liderança de João Smith, de John Smith. Então eles voltam para a Inglaterra e John Smith ele acaba falecendo naquele mesmo ano. Quando Thomas Elves volta para a Inglaterra, ele se instala-se no norte de Londres. Então ele e aquele grupo de irmãos, eles vão para o norte de Londres, e lá no norte de Londres eles continuam se reunindo em adoração, em louvor, e eles continuam seguindo a teologia e os ensinos de John Smith. Eles se separaram por não concordar que o batismo deles não havia sido válido e por John Smith ter sido batizado alguém, negando o seu primeiro batismo. Então, esse irmão
Thomas Elvis, ele mantém os ensinos que ele havia recebido de John Smith. Nesse tempo, a igreja de Thomas Elvis, ela passa a ser conhecida como os batistas, ali no norte de Londres. Eles são chamados de batistas, aqueles que se batizaram, não que se rebatizaram, como os anabatistas, mas aqueles que se batizaram, aqueles que batizaram a si mesmos. Então, os batistas, eles são chamados de batistas, e não só chamados de batistas, mas são chamados de os batistas gerais, porque eles defendiam a morte expiatória de Jesus para a salvação de todos, ou seja, a doutrina de Jacó Armínio. Então, esse é a história dos batistas gerais, ela sendo desenvolvida. Então, Thomas Elvis, depois de se alocar ali no norte de Londres, ele vai escrever um tratado de liberdade religiosa. Nós sabemos que uma das grandes causas da separação desse grupo separatista era exatamente a igreja livre do Estado, né? A igreja sendo separada, não estando debaixo do domínio do governo, do rei ou de ninguém, né? De autoridade política. Então, ele escreve esse tratado de liberdade religiosa, o que é chamado uma breve declaração do mistério da iniquidade. Então, dentro disso, ele trata sobre o relacionamento entre homem e Deus. E ele diz: o homem se relaciona com Deus num relacionamento pessoal. É entre o homem e Deus, diferentemente do que dizia a Igreja Católica Romana e a Igreja Anglicana, que é a Igreja Inglesa. Essas duas igrejas, elas tinham a mediação do sacerdote, a mediação do padre, a mediação de uma pessoa para unir o homem e Deus. Então, eles dizem, isso não é bíblico. Cada cristão, ele tem o seu próprio sacerdócio, ele é o seu próprio sacerdote, ou seja, nós temos a liberdade de nos achegarmos na presença de Deus e de mantermos esse relacionamento pessoal com ele. Então, Thomas Elvis, ele acreditava nisso e na sua declaração, ele acrescenta isso, que o relacionamento do homem e de Deus é entre eles apenas. O rei não tinha autoridade e nem deveria julgar sobre o relacionamento do homem e Deus. Hein? Então ele faz isso. A igreja de Thomas Elvis, ela acaba sendo também considerada pelos nossos estudos como a mãe dos batistas gerais, aquele que começou tudo, da convenção dos batistas gerais. O fato é que esse grupo de irmãos, eles cresceram em Londres, eles se espalharam e eles começaram a pregar toda a sua convicção doutrinária nas escrituras e passaram a ser conhecidos como os batistas gerais por acreditar na morte expiatória de Jesus Cristo por todo o homem, por toda a humanidade, não apenas por um seleto grupo de pessoas, pelos eleitos. Tá? Então, esse é um pouco da história dos batistas gerais, como eles nasceram. Então, lembra? Os batistas gerais, eles acabam vindo de um grupo inicialmente puritano, depois surgem aí, sai desse grupo um novo grupo de irmãos que são considerados separatistas, porque eles queriam se separar do Estado. John Smith, ele é essa figura proeminente, essa figura importante. Junto com ele, nós temos então Thomas Elvis, que caminha com ele, mantém, mesmo depois deles se separarem, mantém os ensinos que ele havia recebido de John Smith e inicia-se então no norte de Londres uma congregação que passa a ser chamada de batistas e gerais por carregar a doutrina de Jacó Armínio, de que a expiação de Jesus foi por toda a alma vivente, por toda a humanidade. Depois disso, nós vamos então falar um pouquinho sobre a história dos batistas particulares. Quem são os batistas particulares? Por que eles são chamados dessa forma?
quais os nomes importantes dentro dessa origem dos batistas particulares e o que realmente é vital dentro da nossa declaração doutrinária como batista, que pela primeira vez se ouviu dizer através da história dos batistas particulares. Enfim, a origem dos batistas particulares. Os batistas particulares também emergiram dos separatistas ingleses. Vocês veem? Esse grupo de irmãos volta lá para o século XVII. Eles se separam dos puritanos porque acreditam que a igreja tem que ser reconstruída, tem que ser reconstruída uma linha doutrinária, uma linha teológica, diferente de tudo aquilo que eles estavam vivendo na época, e que o puritanismo não teria condições de purificar a igreja anglicana como eles queriam, apesar da sua doutrina ser bíblica, ser profunda, mas eles não iriam conseguir separar ou purificar a igreja anglicana. Então esses irmãos se separam. Em 1616, 3 nomes são importantes nessa história dos batistas particulares. O primeiro dele é Henry Jacot, o segundo é João Latrobe e o terceiro é Henry Jesse. Esses 3 irmãos, eles iniciam o movimento dos batistas particulares. Tudo começa aí com esses irmãos, eles estabelecem as suas igrejas, eles... Na diferença aí é que eles estão fundamentados na teologia calvinista. Por isso que eles são chamados os particulares, diferente dos gerais que defendem ou que se sustentam sobre a teologia arminiana. Então, João Calvino era aquele que acreditava na depravação total do ser humano. Por depravação total, ele entendia que nenhum ser humano tem condições de fazer opção pela graça, porque ele está completamente corrompido. Portanto, a expiação, a morte de Jesus, ela não foi para todos, mas ela foi para aquele grupo de pessoas eleitas, que antes da fundação o Senhor conheceu, o Senhor sabia que eles iriam estar abertos a graça e, portanto, então, Jesus morreu por esses. Ora, tem sentido e tem fundamento, porque se é através da onisciência do Senhor, do conhecimento prévio do nosso Deus, sim, então faz sentido. O problema é quando você diz que a morte ela foi só para alguns. Não, a morte expiatória de Jesus... ela foi perfeita, ela foi completa e ela foi para todos. Agora é claro que nem todos aceitam. O Senhor já sabia disso? Claro que sabia. Quando Jesus está falando sobre o inferno, ele diz que o inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Quando ele diz, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Quando ele diz, aqueles que estão à sua esquerda, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, que está preparado para Satanás e seus demônios, não para o ser humano. Jesus morreu para salvar a todos, ok? Mas nem todos vão ser salvos, porque eles estão rejeitando a graça redentora, salvadora do Messias. Mas enfim, esses 3 irmãos, eles se fundamentam mais nessa teologia de João Calvino. Eles acreditam nisso, acreditam que só alguns serão salvos porque Jesus morreu por aqueles que já estão eleitos, por aqueles que já iriam ser salvos mesmo, de qualquer forma, eles já iriam ser salvos, porque eles iriam acreditar de alguma forma no Senhor. Tá? Então, eles são chamados os batistas particulares, por adotar essa teologia de João Calvino. Então, Jesus morreu apenas para perdoar ou para expiar o pecado dos eleitos, daqueles que ele de antemão conheceu. Em 1640, a igreja de Jacot, Latrobe e Jesse, eles crescem muito, essa igreja cresceu muito. Cresceu de uma forma
que eles já não tinham mais espaço físico suficiente para adoração, para os cultos. Então, dentro disso, eles chegaram a uma conclusão de que era necessário uma multiplicação, vamos dizer assim. Nesse caso, é uma multiplicação, diferente dos casos lá de John Smith, que foi divisão mesmo, né? Discordância, desentendimento, então separação. Nesse caso dos batistas particulares, mais do que dizer divisão, eu prefiro dizer que houve uma multiplicação, né? De um eles se transformaram em dois, eles se multiplicaram. E a razão não foi linha doutrinária, não foi discordância doutrinária. A razão foi apenas o fato de que a igreja estava crescendo demais e eles então precisavam de um espaço físico maior. Como eles não tinham, era importante então que todos fossem pastoreados, que todos fossem cuidados, e a melhor forma seria multiplicar essa igreja de uma em duas. Em 1616, voltando um pouquinho, Henry Jacob, Joan Latrobe, Henry Jesse, é quando ele decide dividir a igreja, né? Eu coloquei aí a data de 1640, mas foi em 1616 quando eles decidem, então, se multiplicar. 1640 é, então, quando vem essa perseguição contra em 1640 é quando vem uma discussão na igreja sobre a questão dos batismos. Né? Mais uma vez, o batismo ele entra na pauta de discussão. E agora o que eles estão discutindo não é apenas o batismo para os crentes, mas é o batismo por imersão. Porque até aquele determinado momento, mesmo os anabatistas, os puritanos, mesmo John Smith e o grupo de menonitas que ele se juntou, o batismo que eles realizavam era o batismo por afusão, era aquele batismo de derrubar um pouco de água sobre a cabeça. Então, em 1640, levanta-se essa discussão sobre a forma de batismo. Qual é a forma correta de se batizar? É por afusão ou é por aspersão? E os textos que esses irmãos que estão discutindo a forma de batismo, eles trazem para discussão é o texto de Colossenses 2:12 e Romanos 6:4, que diz assim, esse texto: Isso aconteceu quando fosse sepultado com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2:12. Romanos 6,4 diz, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. A discussão sobre batismo, ela se dá nesses dois textos que usa o exemplo do sepultamento, não é? Todos que são batizados, ele diz, olha, sepultado no batismo, ou seja, um sepultamento, ele não se dá em parte do corpo, ele não se sepulta a cabeça ou os pés, mas é o corpo inteiro. E o batismo é esse simbolismo da morte do cristão para as coisas do mundo e da ressurreição dele para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, durante esse período de 1640, essa discussão teológica ela ganhou muita força e então a partir daí esses irmãos que estavam discutindo sobre o batismo, eles decidem seguir adiante, tomar um passo mais adiante, não só da discussão teológica, mas também de uma forma prática. Dentre esses irmãos, nós temos aí Richard Bland, que foi convencido que o batismo deveria ser ministrado por imersão. Então, quando ele chega a esse convencimento, ele decide ir para a Holanda. E lá na Holanda ele vai se reunir com um grupo de menonitas, conhecido como os colegiais, que batizavam por imersão. Então ele vai para lá. Lembra que nós estamos falando de batista particular aqui.
né? Então ele vai para a Holanda e ele se reúne com esses grupos de menonitas para entender qual é a perspectiva deles de batismo, por que eles estão batizando por imersão, juntamente, claro, com o conhecimento teológico que ele está tendo, com a confrontação teológica das Escrituras em Colossenses 2,12, em Romanos 6,4, mas ele decide então ir lá para conversar, para ver a teologia desses irmãos e para discutir com eles esses textos bíblicos. Então, Richard Blant, ele passa esse tempo na Holanda com esses menonitas e ele retorna para a Inglaterra. E quando ele retorna para a Inglaterra, ele retorna então já com essa perspectiva. Ele é batizado lá e ele retorna com essa perspectiva e ele então começa agora a ministrar batismo por imersão. Batismo não era apenas só mediante confissão de fé. Era mediante confissão de fé e o batismo por imersão. É isso que nós, como batistas, acreditamos. Por isso que nós não batizamos crianças, bebês, por isso que nós não batizamos por afusão ou mesmo por aspersão. Nós batizamos mediante confissão de fé. Quando que uma pessoa ela está apta a fazer uma confissão de fé? No passado dizia-se que até os 7 anos de idade era a idade da inocência, que não havia maldade. Nós já não podemos dizer isso nos dias atuais. Com toda essa revolução tecnológica, as crianças de hoje elas já têm um conhecimento do que é certo, do que é errado, de muito longe. Então cabe, lógico, a pai, mãe, um cuidado, uma orientação com o filho para saber o momento certo de conversar sobre o pecado, sobre a morte, sobre a salvação em Cristo Jesus e de levar o seu filho, a sua filha, à entrega da vida deles a Jesus. Mas enfim, isso é um outro assunto. Mas Richard Blant, ele retorna para a Inglaterra e ele começa a batizar por imersão. E essa é a primeira vez, então, que se ouve falar em batismo por imersão na Inglaterra. Batismo que estava sendo ministrado pelos batistas particulares. Então, Richard Blant, ele inicia essa, digamos, a primeira igreja batista particular. Entenda que ele já tinha igreja, mas aí a discussão teológica em torno dos batistas surgiu. Ele vai para a Holanda, ele aprende um pouco mais lá com os menonitas, ele volta e ele começa então a batizar por imersão. E ele inicia o que nós chamamos então da primeira igreja batista particular. Em 1640 ainda, lembra que a história aqui ela está no paralelo, né? 7 igrejas batistas particulares naquela época, eles escrevem a primeira confissão de fé de Londres, tá? Então eles escrevem essa confissão de fé de Londres. E todas essas igrejas, essas 7 igrejas consideradas 7 igrejas batistas, elas têm a sua origem entre os separatistas e os puritanos, mas defendendo algumas coisas diferentes do que eles defendiam e agora com a prática do batismo por imersão. Por que que eles criaram esse tratado? Por que que eles escreveram esse tratado? Porque os batistas, eles não queriam ser confundidos com os anabatistas, ok? Eles não queriam ser confundidos com os rebatizadores, que batizavam por profissão de fé, mas que não tinham assim tanto problema com a ligação igreja-estado, enfim, ou com as questões de memoriais, né, e sacramentos. Então, eles criam esse tratado para que eles pudessem se diferenciar dos anabatistas. E o que tratava, né? Qual era o propósito desse tratado de fé? Primeiro, ele enfatizava o batismo por imersão, confissão de fé e imersão, não mais por aspersão. Então, cria-se essa distinta, né? Nós vamos falar nas 2 últimas aulas sobre as distintas
dos batistas, ou o que faz os batistas diferente, o que faz os batistas diferente das demais denominações. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, primeira coisa, o tratado de fé do batismo por imersão. Segunda coisa, a autonomia da igreja local e a sua participação na convenção das igrejas batistas. Então, essas igrejas, elas existiam, elas eram independentes, autônomas, tomavam as suas próprias decisões, elegiam os seus próprios líderes, o seu próprio pastor, a sua própria autoridade espiritual, mas eles estavam ligados com as demais igrejas através da sua convenção, através da sua organização geral maior. Não é? É como nós, hoje, Igreja Batistas, nós somos independentes, nós somos autônomos, mas nós cooperamos juntos através da nossa Convenção Batista Brasileira. Né? Ou se você pertence a uma outra convenção, a Batista Nacional, através da Convenção da Batista Nacional, da Convenção da Batista Regular, enfim, nós somos batistas brasileiros, né? IBM Luz, batistas brasileiros, outras igrejas batistas brasileiras, então nós somos autônomos, temos autonomia sobre as nossas decisões, nas nossas assembleias, mas estamos ligados um ao outro pela nossa convenção. Em 1660, o número de igrejas particulares cresceu para um total de 130 igrejas. Então, foi aí um crescimento considerável. O número de igrejas, considere-se a época, não é? As limitações, as dificuldades. Então, cresceu-se aí para um número de 130 igrejas, perdão. Esse foi o crescimento dos batistas. E assim nós terminamos a nossa aula de hoje sobre a origem dos batistas. Como nós falamos, tem essas três teorias sobre a sucessão orgânica, sobre os anabatistas e sobre os separatistas ingleses. Eu particularmente acredito que a nossa origem vem aí dos separatistas, como nós podemos aprender. Né? Esse grupo de irmãos que emergiram dos puritanos, mas que entenderam que era necessário que a igreja se estabelecesse doutrinariamente de acordo com as escrituras, não estando mais submissa à autoridade governamental. Espero que você tenha aprendido mais um pouco com a nossa aula de hoje e espero ver você na nossa próxima aula para falarmos então sobre a história dos batistas na América, que inclui aí Estados Unidos e também o Brasil. Vejo você lá!